Meus amados irmãos, depois de já termos nos deliciado, entregado a Deus o nosso louvor, vamos compartilhar a palavra do Senhor que Deus tem colocado em nosso coração. E eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele sempre nos dá. Aliás, eu gosto sempre de dizer que nós podemos ser muito ingratos. Por quê, pastor? Porque por vezes nós temos oportunidade de falar do amor de Deus e dizemos: hoje não, pastor, hoje não é? Alguns de nós dizem: eu não estou preparado. E aí eu fico pensando, será que a gente não consegue ler pelo menos um salmo? Será que a gente não tem nem para dizer: olha, eu estou feliz, pastor, eu estou feliz com Jesus, porque Jesus salvou a minha alma, perdoou os meus pecados, e eu agora estou feliz porque estou caminhando para o céu. Ótimo! Você tem alguma coisa para dizer, não é? Então não perca a sua oportunidade, e eu estou aqui nesta ocasião também, querendo aproveitar esta oportunidade que Deus me deu, de poder estar nesta casa de oração para louvar ao Senhor, para dizer que o Senhor é bom, para dizer que a sua bondade é para sempre. Eu quero convidar você então para ler o texto sagrado. Já lemos um texto que eu gosto demais, que é o Salmo de número 84. Como eu gosto de estar na casa de Deus. Como eu amo estar na casa de Deus. Como eu amo estar com os meus irmãos. Por vezes nós até deixamos de fazer outras coisas. Não que não possa, não que não deva. Pode, mas é tão bom estar na presença de Deus. A Bíblia diz que Moisés estava orientado para fazer uma grande obra, e o Senhor disse para Moisés: Moisés, eu não vou com vocês não. Moisés, é o seguinte, eu vou mandar o meu anjo. E aí Moisés, que não era bobo nem nada, não é? Disse: Senhor, aqui entre nós, Senhor, o anjo é o anjo. O anjo é gente boa, na nossa linguagem, não é? Mas Senhor, nada se compara à tua presença. Sabe, meus amados irmãos, dependendo do pedido que você faz, você muda a condição de quem vai te abençoar. Se você às vezes não sabe pedir, você não leva. O que o senhor está dizendo, pastor? Eu não, a Bíblia. O irmão de Jesus, Tiago, diz que você não tem porque você não pediu, ou porque você pediu mal. Lá no nosso trabalho, às vezes, se a gente formular um pedido fora do especificado, não quero entrar aqui no juridiquês, não é? Mas se a gente fizer um pedido errado, por exemplo, aí o juiz vai dizer: não sei o que você quer. Não sei o que você quer. E sabe o que acontece? Você não leva. Mas eu quero dizer para você uma coisa: leia a Bíblia e aprenda a pedir. Porque quando você pede segundo a Bíblia, você recebe segundo a vontade de Deus. Mateus, o evangelista Mateus, é o nosso portador hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou sentindo um calor tão gostoso da presença de Deus aqui, que eu quero que você sinta também, se você não estiver sentindo. Mas como nós estamos no mesmo lugar, eu não acredito que você não esteja sentindo, não é? Aleluia. Mateus capítulo 14, o verso de número 22 a seguir. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam? E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Você pode dizer comigo: para orar à parte. De novo: para orar à parte. Existem coisas que você faz sozinho. Existem coisas que você faz coletivamente. Mas existem coisas que você faz sozinho.
Só que tem uma coisa: você faz sozinho, mas Deus recompensa publicamente, para todo mundo ver. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Aleluia. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia, aleluia. E Pedro respondeu-lhe e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Na nossa linguagem diríamos: bora lá, não é? Jesus disse: vem. Aleluia. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Esta é uma hora que a gente precisa de ajuda, né? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Você pode olhar aí para o teu irmão aí do lado e dizer: por que duvidaste? Compartilhe aí com o seu irmão coisa que você não faz, você não duvida, não é, velho? Por que duvidaste? Falando nisso, cadê o pastor Cleiton? Por que duvidaste? Por que duvidaste? Interessante. Meus amados, o Evangelho de Mateus traz para nós algo glorioso, algo grandioso. O evangelista Mateus é o encarregado de descrever algo que nós precisamos saber. Em Mateus, a eternidade invade o tempo e os céus adentra a terra. Meus amados, o Filho de Deus é o Rei que entra nas trevas numa silenciosa e misteriosa condição. Quem olha para aquele homem sem qualidades apresentáveis, quem olha para um homem que é igual a todos os homens, como poderia dizer: este é um rei? Jesus não tinha características de rei, mas era rei. Jesus não tinha uma carruagem de rei, mas tinha um burrico para andar nele, porque ele era rei. As pessoas não entenderam o que é que Jesus estava fazendo ali, mas Jesus estava sendo o rei para o povo de Israel. Todos esperavam um rei, e era como rei que Jesus estava vindo, e era nessa condição que o evangelista Mateus começa a apresentar Jesus, porque Jesus veio para exercer o reino dos céus e o reino de Deus entre nós. Mas, meus amados irmãos, no texto de hoje, eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou em meu coração, porque essa palavra fala muito de nós. Esta palavra fala muito para mim. Esta palavra fala para você. Esta palavra fala para todos nós. Porque, na verdade, meus amados irmãos, Jesus é tão maravilhoso que Ele nos ensina, mas Ele não coloca num quadro que nós chamaríamos do quadro negro, ou do quadro branco, ou como você quiser, numa lousa, e Ele não começa a escrever para nós: olha, é assim, é desse jeito, então faça assim e você vai alcançar o resultado. Jesus não faz assim. Jesus nos dá uma tarefa para que nós compreendamos qual é a lição do dia. Interessante.
Meus amados irmãos, o texto nos ensina, a partir do verso de número 22, que lemos, e é expressamente assim dito: e logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante. Aleluia, aleluia. Meus amados, há tanto que Deus quer nos revelar quando nós compreendemos e aceitamos o ID de Jesus, quando nós aceitamos a mensagem de Jesus. Olha que coisa linda, meus amados. Jesus acabara de multiplicar pães. Inclusive estudamos hoje na escola bíblica dominical, quando Jesus então multiplica os pães, e as pessoas então ficam alegres, ficam felizes. Mas Jesus não estava ali só para multiplicar pães. Jesus tinha mais coisas para fazer. E Jesus então dá uma ordem para os seus discípulos, dizendo: olha, vocês podem ir indo, vocês peguem o barco e vocês vão navegando. Vocês vão navegando e eu vou encontrar vocês lá. Aleluia. Eu vou me encontrar com vocês. É tão lindo isso, meus amados, porque aí nós vamos perceber que nas horas mais adversas das nossas vidas, nos momentos mais impróprios da nossa vida, parece que nós estamos sendo ensinados da maneira menos convencional, da maneira menos esperada que nós poderíamos considerar. Porque, como eu já disse, nós temos a ideia de que quando nós estamos numa sala de aula, um quadro vai estar na nossa frente e alguém vai nos explicar o que é que vai acontecer, não é? Quando, por exemplo, vamos ensinar uma análise sintática, nós colocamos ali uma frase e aí nós vamos perguntando quem que é aqui, não é? Nessa estrutura frasal, como é que nós estamos aqui? Pois bem, olha, meus amados, Jesus queria então se revelar aos seus discípulos, e depois então dele fazer esse trabalho de trazer pão físico, ele agora queria tratar de pão espiritual para os seus discípulos. Jesus então faz o que? Jesus despede a multidão e orienta os discípulos para que entrassem então nesse barco e fossem para a região de Betsaida, ou próximo de Cafarnaum. Então, meus amados, o que é que nós vemos? Depois que Jesus despede a multidão, Jesus sobe a um monte. Aleluia. Aqui começa a nossa sessão de aprendizagem. Jesus sobe ao monte. Olha que coisa interessante. Por que Jesus precisava subir ao monte se ele é o próprio Deus encarnado? Por que Jesus precisava subir ao monte se ele era o próprio Deus que se manifestou como rei? E por que ele precisava ir ao monte para falar com quem e sobre o quê? Olha, queridos, Jesus nos ensina que por vezes eu e você precisamos nos afastar, precisamos sair do cenário e entrar num lugar a sós, onde ninguém nos esteja vendo, mas que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está nos vendo, e Ele está observando o que é que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, o que é que nós vamos falar, e Ele está atento para ouvir a nossa oração. Ah, meus amados, se nós conseguíssemos compreender porque Jesus está nos ensinando assim. Meus amados, a Bíblia diz que Jesus sobe ao monte, porque, meus amados, toda a nossa oração precisa subir, toda a nossa oração precisa sair do chão, porque às vezes é no chão que nós estamos, às vezes nós estamos abalados, às vezes nós estamos combalidos, às vezes nós estamos aflitos por qualquer coisa, porque qualquer coisa pode nos desmoronar, qualquer coisa. Qualquer coisa e qualquer um pode nos desmoronar. Às vezes, meus amados, não precisa muito, basta alguém nos olhar assim um tanto apreensivo e que nós diríamos: olha que cara feia, não gostou de mim, olha lá, não me cumprimentou, olha só, essa cara feia quer me dizer alguma coisa. Não, às vezes a pessoa só está com um problema, mas como nós amanhecemos meio abatidos, alguém que olhou para nós de alguma forma um pouco diferente, nós já começamos a dizer: ah, meu Deus do céu, a irmã Maria não gosta mais de mim, a irmã Maria, olha o jeito que ela olhou para mim.
Mas sabe de uma coisa? Se esta for a sua vida, conta para Jesus a sua dor. Conta para Ele, mesmo que seja só isso. Mas, meus amados, há coisas, como eu disse, que você não faz com muita gente. Sabe, meus amados, por que nós não somos uma igreja mais poderosa? Porque nós oramos muito menos do que poderíamos orar. Nós clamamos muito menos do que poderíamos clamar. Mas quando nós compreendemos o que Deus fez com o povo de Israel, Deus falou com o povo de Israel de forma clara, transparente, mas o povo de Israel não creu. Quando Deus chama o profeta Jeremias e mandou que o profeta Jeremias, no capítulo 32, dissesse ao povo de Israel: clama a mim, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Meus amados irmãos, nós precisamos compreender que Deus não muda e Deus não sai do seu lugar. Mas, queridos, existem coisas que você vai fazer juntos, mas existem coisas que você precisa fazer sozinho. Não tenha medo, não tenha dúvida de que todas as vezes que você entrar no seu quarto e fechar a porta atrás de si, e você estiver no seu quarto de guerra, você estará guerreando sozinho. Mas quando você sair, você vai sair vencedor, você vai sair corajoso, você vai sair corajosa, você vai sair com cara de vencedor, porque você é vencedor. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? De entrar, meus amados, no meu escritório e eu dizendo: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Teve manhãs de eu acordar, meus amados irmãos, e dizendo: hoje eu não estou querendo orar, eu não estou com vontade de orar, porque eu estou abatido. Mas tem uma coisa, eu vou orar a si mesmo. Sabe por quê, meus amados? Às vezes a gente não quer, às vezes a gente não tem vontade, mas se você começar a orar, Deus vai visitar você ali, e quando você se levantar, você se sentirá um gigante, porque a presença de Deus está na tua vida. A oração traz a presença de Deus na tua vida. Aleluia, aleluia. É isso, meus amados, que Jesus ia fazer com o Pai. Jesus ia conversar. Querido, não tem coisa melhor do que você abrir o coração. Ainda hoje eu estava conversando, tratando de uma situação, e alguém me disse: olha, eu não sei se eu posso abrir meu coração. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes nós somos cheios de reservas. Às vezes a gente fica preocupado: não sei se eu posso, se eu não posso, não sei se eu devo, se eu não devo. Eu quero dizer uma coisa: diante de Deus não tem parede, não tem barreira, não tem telhado, não tem nada que você se preocupe. Você deve abrir o seu coração, e Deus conhece a sua necessidade. A Bíblia diz que o justo clama e o Senhor responde. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Existem, meus amados, muitas coisas que nós precisamos aprender a fazer a sós, porque quando nós aprendemos a fazer coisas a sós, Deus vai nos dar autoridade para andar com quem quer que seja. Sabe por quê, meus amados? Porque às vezes nós estaremos sendo testados quando estivermos andando com alguém que pode até querer nos desviar, mas quando o Espírito de Deus está em você, onde quer que você esteja, Deus está na tua vida. Você é o portador da glória de Deus. Aleluia. Seguindo o texto, nos ensina que, despedida a multidão, então Jesus subiu ao monte para orar. A parte estava só, e o barco então dos discípulos já estava no meio do mar. Meus amados, tem uma outra lição que o Espírito Santo me ensinou neste texto sagrado, lindo, que quando nós começamos um grande projeto, Lorival, quando nós começamos um projeto na nossa vida, Pastor Ismael, quando nós começamos alguma coisa na nossa vida, nós temos que compreender o que a palavra de Deus fala ao meu e ao seu respeito. O profeta Jeremias, Jó, escreve, Jó, no livro de Jó, escreve, dizendo da seguinte forma, no capítulo 33: determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz brilhará em teu caminho. Determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz brilhará em teu caminho. Quantas vezes, meus amados, Deus coloca no nosso coração um grande projeto para nos abençoar, e nós começamos a caminhar, nós começamos a andar, porque Deus vai nos ensinar no meio do caminho. Existem lições que nós recebemos a orientação,
mas o GPS só começa a funcionar no meio do caminho. Só que depois que você já andou metade do caminho, e aí você olha para trás, você já andou a metade. Você está no meio do caminho. Você vai desistir? Você vai recuar? Você vai olhar para trás? Porque você agora encontrou um grande obstáculo e você diz agora, ai meu Deus, o que é que eu faço? Você já andou a metade. Você já andou a metade do caminho. Você agora não pode recuar, porque agora só falta outra metade. Às vezes, meus amados, nós ficamos numa situação como que estivéssemos numa encruzilhada. Aleluia, glória a Deus. Olha que coisa interessante. Por que, meus amados? Porque você está diante de uma situação que parece que não há solução. Você para ali no meio do mar, o vento fica açoitando, não é? As dificuldades ficam se apresentando e o vento é contrário. Sabe por quê, meus amados? Porque nós conhecemos bem como é a humanidade, não é? Nós temos muita gente para apresentar as dificuldades e poucas pessoas que vão dizer assim: Gideão, vai nessa força, o Senhor é contigo. São poucas as pessoas que têm visão de Deus para dizer: o Senhor é contigo, vai nesta força. Jovem, o Senhor é contigo, vai nesta força. Vai nesta força. Meus amados, quando olhamos para o texto de Gideão, nós vemos inclusive que Gideão nem precisaria arregimentar um grande número de pessoas, nem mesmo os 300. Por quê? Porque o texto bíblico expressamente diz que o Senhor era com Gideão. O Senhor é contigo nesta noite. Creia, o Senhor é contigo. Creia, o Senhor é contigo. Creia, o Senhor é contigo, Miguel. Creia, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Você pode bater assim no seu peito e dizer: o Senhor é comigo, eu vou. Gideão teria alcançado o resultado da parte de Deus, porque Deus falou. Não era por outra razão, é porque Deus falou. E se Deus falou, querido, é feriado. Se Deus falou, não tem perigo. Aleluia. E aqui, meus amados irmãos, nós observamos que nessa lição, enquanto nós estamos sendo açoitados pelas ondas, enquanto o barco se balança, Deus nos coloca na estrada para aprendermos lições que de outras formas não aprenderíamos. Lição, meus amados, que nós não teríamos conhecido. Jamais Gideão teria derrubado o altar se ele não tivesse ouvido a ordem de Deus. Quem sabe você está aqui nesta noite e você ainda preserva um altarzinho lá na sua casa, que nesta noite o Senhor está mandando derrubar aquele altar para que você consiga chegar no objetivo que você precisa chegar. Então você fica parado no meio do caminho porque você ainda tem um altarzinho que você cultiva dos seus próprios interesses, mas creia que Deus tem coisa muito melhor e maior na tua vida. Aleluia. Aleluia. Não é possível, meus amados, que nós pulemos algumas fases. Não é possível que nós desobedecemos aquilo que o Senhor nos orienta. Agora tem uma coisa que me alegrou também, pastor Paulo. Por quê? Porque a Bíblia é linda em informações para o nosso ensino. Olha que coisa linda. E os discípulos vendo, não é, aquela situação de vento, açoites, dificuldades, vento contrário. Aleluia. Sabe o que é que a gente faz nessa hora? O que é que a gente faz nessa hora? Eu tinha um professor na faculdade que dizia: olha, quando a situação vem, você senta na sarjeta e chora, né? Alguns só sabem fazer isso, né? Só sentar na sarjeta e chorar, né? Ai, Deus me abandonou. Ai, Ele não está vendo a minha dificuldade. Não é? Às vezes a gente acha que Deus ficou cego de uma hora para outra. Às vezes a gente acha que Deus perdeu a direção das coisas. Aleluia, mas Deus vem nos visitar nas horas mais inusitadas da nossa história. Aleluia.
O texto diz expressamente: mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles. Vou dizer de novo: mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles. Eles estavam no meio do mar. No meio do mar. No meio do mar. Pastor Salinas, no meio do mar. Eu já passei um apuro terrível no meio do mar. Faz alguns anos. Meus filhos eram pequenos. Fomos fazer um passeio. Minha esposa e eu e os nossos meninos eram pequenos. E minha esposa é catarinense, né? Os irmãos sabem, é de Santa Catarina. E fomos lá fazer um passeio. E fomos fazer um passeio também escura. E aí a gente sai cedo e volta no final da tarde. Quando voltávamos no final da tarde, o vento soprava. Eu nunca vi um vento daquele jeito. Nós já tínhamos feito um outro passeio num barco maior, mas nessa ocasião minha esposa gosta muito de passeio, não é? Aí, esse barco era um pouco menor. E o vento balançava, soprava, balançava, soprava. E eu, como chefe da casa, olhei e comecei a contar os coletes salva-vidas. Eu comecei a contar quantas pessoas estavam no barco. Eu comecei, pastor Josué, a observar as circunstâncias, porque eu dizia: este barco está sendo açoitado. Aleluia. O vento está muito forte. Não haverá o que fazer se alguma coisa acontecer. Aleluia. Aleluia. Essa é a hora que você começa a orar. Essa hora que você diz assim: Deus, não me deixa perecer aqui. Aleluia. 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 Irmão Daniel, você precisa em alguns momentos ter mais fé do que em outros. Eu acredito isso, não é? Aleluia. Mas sabe de uma coisa, meus amados? Nós chegamos seguros ao nosso destino. Por isso estou aqui. Aleluia. Mas, meus amados, com os discípulos, olha que coisa interessante. Acontece uma coisa muito inusitada. Por que, meus amados? Porque quando você está no meio do mar, quando você está na quarta vigília da noite, que vai entre 3 da manhã até as 6 da manhã, a escuridão é plena. No meio do mar você não enxerga nada, você não consegue ver nada, mas você não pode fazer nada também, pastor Valdir. Só que de repente você olha e você vê alguma coisa andando no meio do mar, sobre as águas. Aleluia. Aleluia. E os discípulos, ao ver aquela visão, no meio do mar, açoitados, assustados, preocupados, vento contrário, e para ajudar, um fantasma, é o que eles conseguiram ver. Sabe por quê, meus amados? Quando nós estamos no meio dos açoites, das lutas, das dificuldades, a gente não enxerga as coisas direito. É por isso que você não pode tomar decisão quando você está em momento de grandes aflições. Você não enxerga direito, você não consegue ver bem direito as coisas. Eles olharam e a primeira expressão foi: é um fantasma. Mas só que aquele fantasma não parava de andar. Aleluia. Aquele que eles disseram que era um fantasma estava indo na direção deles, foi encontrar-se com eles, estava indo na direção deles, e agora esse fantasma vai nos pegar. O que é que nós vamos fazer? Mas aí tinha um crente lá no meio, eu acredito. Acredito que tinha alguém lá que tinha visão de Deus. Acredito que tinha alguém lá que tinha passado algumas horas, e quando olha bem diz: é o Senhor. Aleluia. Aleluia. E aí acho que eles deram uma limpadinha melhor nos olhos, né? E aí Pedro, que é um camarada, né, que sempre se destaca, não é? Diz:
se é o Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. Aleluia. Meus amados irmãos, isso me chama a atenção, porque crente, olha aqui para mim, crente exercita a fé na dificuldade ou na facilidade, na bonança ou na ausência dela. Mas sabe de uma coisa? Pedro é o único homem que às vezes nós criticamos, mas é o único homem que a história bíblica revela que andou sobre as águas com Jesus. É o único homem que a Bíblia mostra que teve coragem de colocar o segundo pé fora do barco. Por quê? Porque colocar o primeiro pé não é difícil, não é? Você está apoiado aqui e você põe ali, não é? Você põe assim, meu Deus, que água gelada é essa, não é? Aí você volta com o pé, não é? E está tudo bem, você continua dentro do barco. Agora você quer ver, você exercitar a fé, quando você tira o pé e aí a água está geladinha, não é? Meu Deus do céu, 3 horas da manhã no meio do mar, a água não é quente não, a água é muito gelada. Em alto mar a água é mais gelada ainda. Pedro sentiu a frieza da água, mas Pedro também é o único homem que sente a frieza da água e sente a quentura do poder de Deus. Oh, aleluia! Por que, meus amados? Porque Pedro então, quando põe o pé e ele sente que a água está fria, mas aí ele coloca o segundo pé, e quando ele coloca o segundo pé, não é mais água, agora torna-se concreto, e Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro começa a viver o sobrenatural. Pedro começa a caminhar sobre as águas na direção de Jesus. Existem coisas que nós só fazemos se nós estivermos olhando só para Jesus. Qualquer coisa pode fazer com que nós duvidemos. Naquele momento Pedro estava olhando só para Jesus. E quando Pedro está olhando só para Jesus, Pedro está caminhando, andando sobre as águas. Pedro vai marchando sobre as águas. Pedro vai como um gigante andando sobre as águas. Mas a Bíblia diz que de repente o vento sopra contra Pedro de novo. E quando o vento sopra contra Pedro, aleluia, Pedro começa a afundar. Aleluia, aleluia. Meus amados, olha como é que nós podemos ser crentes e incrédulos na mesma hora. Nós podemos ser crentes e incrédulos no mesmo instante. É por isso que nesta noite o Espírito Santo de Deus nos traz aqui para dizer que nós devemos ser crentes em todo o tempo. Aleluia, aleluia. Por que, meus amados? Porque o Senhor está conosco em todas as fases da nossa vida. Nós somos provados, mas o Senhor promete estar conosco em todo o tempo. O Senhor é fiel em todo o tempo e Ele promete estar conosco em todo o tempo, mesmo, meus amados, quando os nossos olhos estão embaçados, mesmo quando a nossa dificuldade é grande. E aqui, meus amados, nós vamos perceber que de repente então o Senhor, que vê que Pedro está afundando, mas Pedro, que é aquela pessoa que também nos ensina com suas ações, Pedro toma uma atitude quando Pedro vê que está afundando o pastor Manuel. Porque, meus amados irmãos, vamos olhar para o texto. Pedro era um pescador. Pedro era um homem experiente, irmão Carlos. Pedro sabia nadar. Eu posso presumir isso. Pedro sabia se virar nas águas, poderíamos dizer isso. Mas, meus amados, às vezes não é a sua capacidade, não é a sua qualidade, não é o que você sabe fazer. Porque às vezes o que você sabe fazer serve muito, mas não para exercitar a fé. O que você sabe fazer serve muito para abençoar alguém. Às vezes o que você sabe fazer serve muito para estender a mão e abençoar a vida de alguém. Isso é o que você pode fazer, porque em determinados momentos não é o que você sabe fazer que vai ajudar, não são suas qualidades, não é o seu currículo que vai fazer a diferença. Não. Neste momento nós vamos perceber que Pedro está afundando, mas quando ele está afundando, ele
clama por socorro: Senhor, salva-me! Aleluia! Eu acredito que quando Pedro dá um salve, ele também estende a mão para Jesus, não é? Porque a Bíblia diz que Jesus imediatamente segurou a mão de Pedro. Jesus segura na tua mão também hoje. Jesus te levanta hoje. Jesus te coloca em pé hoje, para você não afundar. Ainda que a dificuldade dessa vida possa querer te afundar, mas Jesus te coloca em pé hoje, para você poder caminhar com coragem, ainda que a nossa fé seja pequena, ainda que nós duvidemos, porque, meus amados, na maioria das vezes a culpa é sempre da gente. Na maioria das vezes é a gente que duvida, porque Deus está sempre olhando para nós, dizendo: eu estou com você, eu estou contigo, eu vou com você, gente. O Senhor está dizendo isso. Eu te dou saúde, o Senhor está dizendo isso. Amém. Olha que coisa interessante. O Senhor sempre está olhando para nós com um olhar de misericórdia, com um olhar de bondade. Se alguém sai do trilho, somos nós. Mas, meus amados, quando nós olhamos então para o final do texto, o texto diz que quando Jesus socorre a Pedro, eles então vão para o barco. Todos agora estão no barco. Ah, que coisa gloriosa, não é? Todos agora estão no barco. E quando eles estão no barco, aí acontece o que nós estamos fazendo aqui: adorando a Deus. Aleluia. Naquele momento, meus amados, começou a acontecer um culto ali, porque aí eles reconheceram. Porque nós vamos ver que no Evangelho de Lucas é que nós vamos reconhecer Jesus como Filho de Deus, mas no Evangelho de Mateus nós reconhecemos Jesus como Rei. Só que depois que eles sobem todos no barco, aí eu acredito que eles começam a cantar: convosco estou para vos salvar, sim, você vai. As ondas agora ficaram em paz. As ondas agora já não estão mais turbulentas, porque aquele que governa o mar também fez com que o mar se acalmasse, com que as ondas parassem de açoitar aquele barco. E a partir daquele momento, os discípulos com Jesus estavam agora para dar glória a Deus e aleluia, porque estavam vivendo a bênção que Deus tinha para todos aqueles discípulos naquele momento. E para nós, pastor, como seria? Para nós, meus amados, o Senhor nos ensina que Deus tem a mesma vitória, Deus tem a mesma bênção. Deus nos socorre nesta hora, Deus nos atende na nossa necessidade, mesmo que nós tenhamos dúvida, mesmo que o vento sopre forte na tua vida. Não tenha dúvida, não tenha medo. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos: não tenha medo, sou eu, não temais. Sou eu, não tenham medo. Não tenham medo. Amanhã você vai ter o início de uma semana que começa hoje, mas amanhã começa a semana laboral. Não tenha medo, o Senhor vai estar com você. Não tenha medo, o Senhor vai lá com você. Não tenha medo, o Senhor vai estar no teu barco, na tua vida, e você vai chegar ao lugar seguro para adorar a Deus. Não se esqueça disso. Em cada vitória alcançada, tire para adorar ao Senhor. Em cada momento que você conseguir a vitória, tire para fazer um culto de ação de graças. Pastor, mas às vezes eu estou trabalhando. Não tem problema. Quantas vezes eu fiz uma oração lá no meu trabalho? Quantas vezes eu faço uma oração lá? Não tem problema. Deixe que eles saibam que você é luz. Deixe que eles vejam que a glória de Deus está na tua vida. Deixe que eles vejam que você tem algo para entregar. Porque às vezes nós só queremos pedir, mas você tem coisa para entregar. Amém? Fique de pé nesta noite. O texto finaliza dizendo, meus amados irmãos, que Jesus chega ao seu destino em Genezaré. E ao chegar em Genezaré, acontece algo glorioso. Por quê, meus amados? Porque ficaram sabendo que Jesus chegou ali. E porque Jesus chegou ali, eles convocaram todas as pessoas que estavam necessitadas, doentes, aflitas.
E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que todos quantos tocaram na orla do manto de Jesus foram curados. Quantos, pastor? Todos. Eu quero desafiar a sua fé. Você ouviu a palavra vem pelo ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Se você quiser vir aqui à frente, eu vou orar por você. Se você não quiser vir aqui à frente, não tem problema. Por quê, pastor? Porque o Deus que eu prego, em seus atributos, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Eu só desafio você a exercitar a sua fé. Se você está enfermo nesta noite, eu desafio você a colocar a sua mão, se você puder, onde está a enfermidade. Se não, coloque no seu coração. E você vai sair daqui nesta noite, com fé e por fé, sarado. Porque a Bíblia diz que todos os que tocaram em Jesus foram sarados. Então, nesta noite, eu quero desafiar você a crer em Jesus, que deixou os discípulos em situação confortável, que estavam todos à deriva. Todos achavam que poderiam morrer, porque o vento era contrário. Mas, enquanto o grupo de louvor vai trazer aqui o seu louvor, eu vou dar esse minuto para você. E em seguida nós vamos orar. E Deus que é Deus, e não é outro, porque nós já cantamos aqui que ninguém é como o nosso Deus. Então Deus vai fazer um milagre na tua vida hoje. E eu quero perguntar, enquanto você que está buscando alguma cura, alguma necessidade, eu quero perguntar se tem alguém que entrou aqui que ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Você já ouviu a palavra de Deus, mas você ainda não decidiu entregar a sua vida para o senhorio de Cristo. O que é isso, pastor? É deixar que Jesus seja o Senhor da sua vida, conforme eu falei no começo. Muitos querem a salvação de Jesus, e Ele tem salvação para todos. Mas eu quero perguntar quem é que quer receber Jesus como Senhor da sua vida. E se você estiver aqui, eu quero fazer uma oração por você e quero convidá-lo para vir à frente, para que nós conheçamos você e para que a partir desse momento nós possamos caminhar juntos com o mesmo propósito. Grupo de louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir na tua mão, me traz agora pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu jogo, minha paixão, minha canção e o meu Tem alguém para Jesus nessa noite? Se alguém quer entregar a sua vida, sol se pode vir à frente. Se você estiver ao lado de alguém que ainda não conhece Jesus, informe o que nós estamos falando. Nós vamos orar por você. me alcançar.
Pode vir agora. Se você precisa do socorro de Deus, daquele que é Jeová Rafa, pode vir nesse instante. Ele é o Senhor da cura. Ele é o Senhor que transforma, mas Ele é o Senhor que dá cura também. Ele é o Senhor que dá saúde. Então você vai, nessa noite, receber o socorro de Deus, para que você seja curado e abençoado. Quero fazer ainda uma observação. Se você quer interceder por alguém, interceder por alguém que precisa de um milagre, que precisa de uma cura, a sua fé no lugar de quem não está aqui vai alcançar quem está ali. Por quê, meu irmão? Porque o nosso Deus é onipresente. Ele vai em todos os lugares. Ele alcança todos os que precisam. Assim que você, nesta noite, quando você chegar em casa, você vai colocar a mão em quem você está intercedendo. E quem receber o seu toque, receberá também a bênção daquilo que nós vamos orar aqui, pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Eu quero convidar os pastores que aqui estão, para que desçam ali. Nós vamos impor as mãos sobre os nossos irmãos. Se alguém desejar unção, pode fazer unção também. E nós vamos nessa hora fazer o que nós cremos, a oração da fé. Porque a Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente. Vejam que vai para além da cura. Então, os nossos pastores que aqui estão vão impor as mãos e nós vamos orar agora. E Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus é poderoso para trazer cura. Deus é poderoso para fazer milagre nesta noite. Deus é poderoso para levantar o enfermo nesta noite. Deus é poderoso para fazer com que aquele que está enfermo saia daqui sarado pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar a igreja para levantar as mãos. Você vai levantar as mãos comigo e nós vamos orar nesta hora. Nós vamos impor as mãos, os pastores vão fazer isso. Vão ungir quem está precisando de unção. Quem sabe você está sendo açoitado por uma enfermidade. Quem sabe o vento está açoitando a tua vida. Mas nesta noite o Senhor quer te fazer livre. O Senhor quer te dar saúde. O Senhor quer te dar paz. O Senhor quer fazer com que você viva o sobrenatural. O Senhor quer fazer com que você ande sobre as águas. Soberano Deus, Pai de poder, preguei a tua palavra, Senhor, e a palavra do Senhor é fiel, e a própria palavra do Senhor me autoriza, a própria palavra do Senhor me dá essa condição. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor Deus, e peço que toda enfermidade seja arrancada agora. Saia daí, enfermidade. Eu ordeno, no poder, na autoridade do nome de Jesus Cristo, sai enfermidade, sai todo mal, saia toda disfunção orgânica, saia tudo aquilo que está impedindo a boa saúde deste servo do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno saúde, eu ordeno, Pai, a bênção do Senhor, que toda disfunção orgânica, tudo aquilo, Senhor Deus, que tem atrapalhado o bem e a saúde dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu dou ordem segundo a tua palavra, segundo aquilo que o Senhor nos ensina. Meu Deus, para que todos que estão aqui possam viver o sobrenatural, possam viver aquilo que a palavra do Senhor nos dá o prazer de conhecer. Pai, em nome de Jesus Cristo, promove saúde, promove autoridade para andar, Senhor Deus, sobre
as águas, ó Deus, das dificuldades que tem vindo sobre a vida de cada um dos teus filhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu declaro saúde, eu declaro tempo novo, eu declaro a glória do Senhor, eu declaro o poder do Senhor sobre essas vidas, eu declaro o mover do Senhor. Enfermidade, saia daí, porque você não tem poder sobre a vida dos filhos de Deus que aqui estão. Pai, é no nome do Senhor que eu oro e declaro esta palavra hoje e sempre. Aleluia, amém e glória a Deus. Aleluia. Podem retornar aos seus lugares. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele